Ciao tifoso bianconero, bentornata tifoseria bianconera. Acabou de acabar em Turim, Juventus 1, Lecce 1. Eu vou falar dessa partida, nem estava muito afim de conversar, mas em respeito a vocês, a gente vai fazer o vídeo. Antes, eu gostaria de lembrar o seguinte: se você for inscrito no Finestra, no final deste mês, esse mês de janeiro, você vai concorrer a um cachecol igualzinho àquele que vocês estão vendo ao fundo, com todos os distintivos da história da Juventus. Para isso tem que ser inscrito, portanto, fique ligado, é no final de janeiro que a gente vai fazer esse sorteio. E não esqueça, tá, de ativar o sino para não perder os próximos vídeos e, evidentemente, ficar por dentro de quando será o sorteio aqui no Finestra Bianconera, tá bom? A todos vocês que são inscritos, então, fica esse recado. Muito bem, meus amigos, antes eu queria dizer que hoje teve uma bela homenagem ao ex-jogador Danilo, brasileiro Danilo, que esteve com a família na tribuna, entrou em campo, disse belas palavras, disse que nunca vai esquecer a passagem dele na Juventus e que se chamasse ele não pensaria duas vezes em voltar a vestir a nossa camisa, né? Imagina o torcedor do Flamengo ouvindo isso. De qualquer forma, fica aí esse registro. O Danilo sempre muito respeitoso com a Juventus, né? Embora, na minha opinião, era apenas um excelente reserva, mas é um jogador de grupo e um jogador que sempre respeitou a camisa da Juventus. E aqueles jogadores que respeitam a camisa da Juventus sempre terão o meu respeito, tá? Sempre, ao contrário de muitos que passaram por lá e saíram falando bobagem. Falando da partida, tivemos erros individuais e erros coletivos, né? O Gambiasso, por exemplo, teve um erro individual muito grave, né? Foi no erro dele que saiu o gol do Lecce. Para quem não viu a partida, antes de comentar aqui, vejam os melhores momentos, não se baseiem só pelo 1-1. O primeiro tempo era para ter virado, é claro que não existe o era, né? Não existe o se no futebol, mas a Juventus podia ter feito 4-0, 5-0 tranquilamente, amplo domínio da Juventus, futebol bem jogado, criou 4 grandes oportunidades, uma com o Davi, inclusive, o próprio Gambiasso, podia ter virado 4-0, ia ser normal. Eu estava feliz com o que eu estava vendo, o desempenho do primeiro tempo, o time jogando bem, como tem que ser contra um time menor, no caso o Lecce, ou a Lecce, melhor dizendo. E aí, nos acréscimos do primeiro tempo, o Gambiasso, numa bola muito desastrosa, me lembrou o Alexandro, numa final de Supercopa, contra a Inter, me lembrou o Arthur, quando o nosso treinador era o Pirlo, e o Arthur, o que fez o Arthur naquela oportunidade? Ele simplesmente pegou e entregou a bola para o jogador do Benevento fazer o gol, né? E isso causou a derrota naquele momento. Muito bem, o Gambiasso hoje foi esse jogador tenebroso, foi esse jogador que deu o gol pro Lecce. Eu pensei, bom, a gente não merecia, eu fui puto pro intervalo, mas não puto com o time, puto com o Gambiasso e puto com o resultado, porque a gente estava jogando muito bem, não foi justo aquela virada 1-0. E no início do segundo tempo, a Juventus consegue o empate com o McKenna. Abro e fecho parênteses, na minha opinião, o McKenna foi o melhor em campo hoje, mas eu posso até mudar de ideia um dia, porque eu não tenho problema nenhum em mudar de ideia. Mas hoje, dia 3 de janeiro, eu continuo na minha posição. Eu não quero ver mais o McKenna com a camisa da Juventus, né? Ele simboliza esse momento dos últimos anos de derrotas. Mas hoje ele foi o melhor em campo. Se ele fosse sempre assim, eu ia querer que ele ficasse, tá? Mas infelizmente ele não vai ser sempre assim. Ninguém vai ser sempre assim. Claro que é uma figura de linguagem. Ele podia ser assim com mais frequência. Infelizmente não. Hoje ele foi bem. Criamos muitas oportunidades. Podia ter virado 4-0. A última grande goleada, em 94, a gente ganhou de 5-1 do Lecce. Ainda quando tinha o Roberto Baggio, enfim. Então, hoje podia ter sido 5-1 também, mesmo com o erro do Gambiasso. O time, no segundo tempo, voltou elétrico, conseguiu empate, e aí surge o divisor de águas do jogo, né? O pênalti que
O juiz está parecendo um árbitro da Confederação Brasileira de Futebol, demorando para olhar o VAR. Um lance muito claro, da mão na bola, e o pênalti muito bem marcado. Bom, o Jonathan David cobrou com uma cavadinha, cobrou com displicência, e o goleiro deles, que nos últimos pênaltis, de 6, ele pegou 5. Esse goleiro do Lecce, vou repetir, dos últimos 6, ele pegou 5. Então, não é o caso de você bater com displicência com um goleiro que está um pouco acostumado a pegar pênalti. E o Jonathan David foi displicente e jogou no lixo 2 pontos da Juventus no campeonato. Mas não é só o Jonathan David o grande culpado do pênalti e dos 2 pontos. O Spalletti é o primeiro culpado porque demorou para mexer no time. Ele tirou no intervalo o Conceição e colocou o Zegrova. Porém, além do Jonathan David, outros 2 jogadores, na minha opinião, e eu vou explicar o porquê, têm o mesmo peso de culpa do Jonathan David. Locatelli, sim, Locatelli, eu posso falar porque eu sempre defendi, e o senhor Yildiz, o candidato a Del Piero. Porque é o seguinte, agora eu vou dar uma opinião muito impopular, eu sei que 90%, ou melhor, 99,9% dos torcedores não concordam comigo, eu não estou falando só dos inscritos aqui, e vocês podem discordar, quem não me conhece pessoalmente, não fique com uma impressão que eu seja um cara bravo, muito pelo contrário. Eu sou aquele cara da resenha, eu sou aquele cara da palhaçada, entre aspas, e podem discordar à vontade sempre. Eu enfatizo isso aqui, não vou ficar bravo com ninguém, chateado com ninguém, discordar, não tem problema. Mas eu não falo só de vocês, que eu sei que 99,9% daqui vão discordar. Eu falo de toda a tifoseria, toda entre aspas, né? Eu falo pelas redes sociais, eu fiquei olhando no final do jogo, os comentários em rede social, e a cada 10, 11 tem uma opinião diferente da minha, até que eu achei um aqui que tem a mesma opinião que eu, né? Um amigo que eu não conheço pessoalmente, só virtualmente, e ele fala o seguinte, bom, já vou dizer o que ele falou. Por que o erro maior é do Locatelli e do Yildiz? A gente sabe que o Jonathan David está tendo alguns problemas de adaptação, problemas até de psicológicos de reafirmação. Todo mundo viu aí nos últimos 15 dias, inventaram até uma história que os jogadores não se davam bem com ele. Autoafirmação de quem chegou. Que o Jonathan David é ruim, até hoje não se discute. Eu não acho ele um jogador para jogar na Juventus. Infelizmente, tive paciência com ele, mas não está mostrando ser um jogador em condições de vestir a nossa camisa. Atenção para a interpretação, que ele não é bom, que ele não é jogador da Juventus, até hoje, até o dia de hoje, está provando que não é para jogar na Juventus, que ele teria que ser vendido agora, em janeiro, e trazer um substituto urgente para um centroavante. A gente não tem um camisa 9. O 9 nosso está machucado, que é o Dusan. Mas, atenção, não é esse o ponto. Eu não vou cobrar de um perna de pau. Vocês estão de acordo comigo que o Jonathan David é um perna de pau? Então eu não vou cobrar do perna de pau. Eu não me espero nada de um perna de pau. Eu vou cobrar do craque do time, do ídolo do time, do bambambam do time. E vou cobrar do suposto capitão do time. Desculpa, não pode parecer arrogância, mas não é. Eu vi o Chireia ser o nosso capitão. E tantos outros, para não citar um certo Alessandro. O Locatelli tinha que pegar o cazzo da bola como pegou e não dá para o Davi. Ele, Locatelli, fala, não, eu vou bater. Eu sou o rigorista. Eu sou o cobrador oficial, como tem sido nos últimos jogos. Eu vou chamar a resposta, eu vou cobrar. Ah, mas que nem falou um amigo meu, Luiz, lá de Osasco, um abraço para o Luiz, um abraço para toda Osasco.
Ah, mas e se o Jonathan David pediu e o Locatelli e o Yildiz deixaram ele bater? Vocês viram que teve uma conferência ali na hora da cobrança do pênalti? Não interessa. Você é um jogador de grupo, sabe que o cara não tá bem psicologicamente, que é malhado direto pela torcida, você vai dar para ele? Ah, mas é para dar moral. Ok, mas para dar moral, se tivesse 4-1, se o jogo tivesse resolvido, Juventus 3-1, pênalti para Juventus, aí o Locatelli podia pegar a porra da bola e dar pro Davi, vai lá meu filho, faz o quarto gol e se consagra. Mas não com 1-1 no placar, com o jogo ainda em andamento sem estar decidido, não. A não ser que isso vai abrir uma margem para achar que o Locatelli quer a desgraça do Davi. Vai lá meu filho, vou colocar você nessa fria, decide o jogo aí, sabendo que ele ia balançar, ele ia tremer. Eu acho uma covardia o que estão fazendo com o Jonathan Davi. Repito, ele é péssimo, ele não serve para jogar na Juventus, assim como o McKenna. Mas eu acho uma covardia do que eu vejo aqui na internet. E se vocês estão malhando o Davi, tá tudo certo, mas é covardia. É jogar os leões. Porque você não cobra do jogador ruim. Ou melhor, você cobra menos. O ruim, você se espera o pior do ruim. O Locatelli hoje faltou culhão para pegar a porra da bola e bater o pênalti, como ele fez com o Veneza o ano passado, no último jogo do campeonato, que deu a vaga na Champions. E aí, vamos falar do Yildiz, que merece estar na Juventus, que merece aumento, que merece renovar até 2031, mas agora eu faço minhas palavras desse amigo meu. Ele colocou aqui, abre aspas, vou falar em italiano e depois eu vou traduzir. Caro Yildiz, se non tiri punizioni e rigori, non sarà mai un vero 10. Fecha parênteses. Traduzindo para o bom português. Caro Yildiz, se você não chuta, não cobra os pênaltis e as faltas, você nunca será um verdadeiro 10. Fecha aspas. Mário, você está criticando o Yildiz? Tô. Cadê o ídolo? Que camisa 10 é esse que não quer bater o pênalti ou que deixa o outro bater o pênalti numa fria? Tá vendo como a gente não tem jogador com mentalidade de vencedor no time? Tá vendo como falta um camisa 10? Cara, o Platini batia pênalti, o Baggio batia pênalti, o Del Piero batia pênalti, os 10. E o Dias não bate pênalti e vai ganhar 6 milhões? Não quer bater o pênalti? Ah, põe o Davi lá, o perna de pau. E aí ele sai bonitão? Isso pra mim é covardia. Repito, eu não sei o que eles conversaram lá. Yildiz, Locatelli e David. Eles pegaram a bola e ficaram conversando. Com certeza o Yildiz queria bater, o Locatelli queria bater, e com certeza o David falou, eu bato. Não estou dizendo que não teve esse diálogo, pode ser que sim. Mas é aí que tem que se impor os líderes. O capitão é capitão por quê? É de enfeite? É aí que o capitão fala, não, garoto, deixa que eu bato. Vai por mim, você não está bem. Se você perder, vai dar ruim. É aí que o Yildiz fala assim, eu sou o 10. Não no sentido de ser egoísta, fala assim, ô Jonathan, deixa eu decidir aqui, depois eu meto uma bola para você, cara a cara, você se consagra. Tem que ter a sensibilidade de falar, o cara vai na fogueira, tem que se impor, a palavra certa é essa, se impor. O Locatelli e o Yildiz tinham que se impor e fazer valer a opinião deles. Eles tinham que assumir a responsabilidade de bater o pênalti. E se eles perdessem o pênalti, tudo certo. Faz parte errar. Agora, foi presunção do Jonathan Davi? É óbvio que foi. Vai bater com cavadinha? Quem é você, Jonathan Davi, para bater com cavadinha num goleiro que pegou 5 dos últimos 6 pênaltis? Então, os 3 estão errados. Davi, Locatelli e Yildiz. Mas o Locatelli, por ser capitão, e o Yildiz, por ser o pomposo camisa 10, vai ter que nascer 1000 vezes para ser a perna direita do Del Piero, porque o Del Piero batia pênalti. Bateu pênalti na final da Champions, quando perdemos. E se ele perdesse o pênalti ali com o Dida, acabava ali. Tem que ter culhão para bater. Bateu o pênalti na final da Copa do Mundo com a França. O Yildiz não vai bater pênalti em final de Champions. Viu, torcedor? Se a gente chegasse numa final, ele não ia bater.
Tô de saco cheio dessas coisas. Isso me irrita. Jogamos 2 pontos na lata do lixo. Hoje todo mundo tem culpa. O Spalletti tem culpa. O Jonathan David tem culpa. O Gambiasso tem culpa. O Locatelli tem culpa. E o Dias tem culpa. Porque isso daqui, ó, essa porra aqui, é maior que qualquer jogador de futebol da história da Juventus. Tchau, ragazzi. Bom sábado a todos na medida do possível. Falsos ídolos. Ah, e outra coisa. Se a Juventus não renovar com o Dias, ó, pode ir embora. Tô revoltado, sim. Mas eu amo esse time. Sempre força Juve, fino alla fine.